Paulo, boa noite de novo, obrigado pelo convite aí. Eu que te agradeço, Patrick. Obrigado, é uma oportunidade tanto aqui para mim. Eu te conheço faz já um bom tempo e a gente já fiz o seu curso, inclusive, e te admiro. Faz tempo que eu tô tentando. Eu sei que você é um cara super ocupado. Eu te agradeço aí pela É isso, gentileza, cara, de encontrar um espaço na tua agenda. é um prazer. Estou tentando desacelerar um pouco para ter uma É, qualidade de vida melhor. eu imagino, cara, eu imagino. E aí é um pouco do que a gente tem falado, né? O propósito, acho que de todos nós, né? Tá muito ligado com a pizza, porque eu não tenho dúvida de que todos aqui são apaixonados por essa arte, né? Tanto quanto você, tanto quanto eu. É, e o que me chama muita atenção nesse mundo da pizza, né? E desde que eu comecei, eu sou formado pela Escola Italiana Pizzaioli em São Paulo, né? E desde que eu comecei a me envolver nesse mundo da pizza, o que ficou e tem ficado muito claro para mim é que quanto mais você entende, quanto mais conhecimento permeia o universo da pizza, mais saborosa ela fica, né? É verdade. Isso sempre me tocou muito, né? E E sabe por quê? Desculpa te interromper, sabe por porque eu favor. sempre falo isso para os meus alunos. É o detalhe que faz a diferença. É, E quando é, quando você vai aprofundando o conhecimento, você vai prestando atenção nos detalhes. E aí vai, exato. obviamente, melhorando. Exatamente, cara. E aí, uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu fiz o seu curso, eu fiz o curso que você abriu as inscrições agora, né? Acho que é até uma oportunidade interessante depois para você falar um pouco a respeito do teu curso para os meus, para as pessoas que fazem parte da página, né? Das massas do Simas. Mas fazendo o seu curso lá no início da minha carreira, me chamou muita atenção a maneira como você lida com esse mundo da pizza, né? Porque, assim, uma das coisas que foram marcantes para mim é que desde que eu comecei a me especializar e a conhecer, eu tenho já, ao longo da minha carreira profissional, eu já tive a oportunidade, a feliz oportunidade de ir algumas vezes para a Itália, né? E é incrível como lá essa coisa do tradicionalismo ela está permeada na sociedade italiana, e isso tem piadas que se faz por conta desse tradicionalismo lá. Você conhece bem, você é de lá, Sim. né? E fazendo o seu curso, eu vi o quanto que você tenta dar a liberdade de criação para o seu aluno, né? Então, isso me chamou muita atenção de você, do jeito como você lida com o mundo da pizza. E aí eu queria ouvir você, cara, falar um pouco sobre isso, porque eu me lembro de uma cena tua sentado na calçada de uma rua na Itália, que, aliás, eu quero até saber onde é que era, e você falava sobre isso, cara. E eu falava, meu, Ah, cara, é sim. isso que eu penso, cara. Eu achei demais aquilo, cara. Pois é, pois é. Então, exatamente, eu estava no meio da rua lá e foi um dia É, assim que eu estava bastante inspirado, né, é, para poder falar sobre isso. E na verdade eu vou voltar, eu quero gravar agora, eu quero começar a gravar um quadro por semana falando sobre o conceito, né, falando sobre essa história, porque isso é muito importante e às vezes a gente se perde quando a gente entra no lado comercial da coisa, a gente acaba se acelerando demais e acaba se perdendo. Assim, eu descobri isso, eu percebi isso quando eu fui para a Itália, quando eu voltei para a Itália na minha adolescência. Porque, para quem não sabe, eu nasci na Itália, cresci no Brasil, e aí eu vim para o Brasil quando eu tinha 2 anos de idade, morei até os 15. Quando eu tinha 15, eu pedi para os meus pais para voltar, porque eu queria conhecer a minha raiz, eu não conhecia. Aliás, conhecia, tinha voltado para visitar a avó e tal, mas só ia de Natal, passava, não saía da casa da minha avó, ia passear na casa dos tios, assim, era uma coisa muito familiar. Então eu queria conhecer a Itália adolescente, queria desbravar a Itália, né? E aí eu fui para a Itália e comecei a trabalhar, porque precisava me sustentar. Eu fui e fiquei, quis ficar para morar.
Na primeira vez eu morei por 2 anos, até os 17 anos, depois voltei para o Brasil, fiquei 2 anos aqui e voltei para a Itália. E aí, nesse meio tempo de várias indas e vindas, já fui várias vezes para a Itália, eu comecei a perceber isso. Mas eu percebi, na verdade, na primeira vez que eu fui. Eu sempre tive problema com obesidade, sempre tive problema com peso. Isso é uma coisa que me frustrava demais, porque assim, tudo que eu comia parece que me tirava do equilíbrio, eu não conseguia ser feliz, porque nada, a roupa não entrava, porque eu não conseguia, né? Aqueles problemas que a gente já sabe que incomodam, de repente, um pouco, ou me incomodavam bastante. E aí, beleza, fui para a Itália e comecei a comer um pouco de tudo, como eu já fazia, e comecei a emagrecer, comecei a ter mais saúde. Eu falei, pô, o que está acontecendo? Eu como pizza, como sorvete, como tudo e não dá em nada, né? Que eu estou emagrecendo, o que está acontecendo? Eu fiquei confuso, e aí eu comecei a pesquisar. E percebi que a diferença é que os produtos italianos, ou seja, os alimentos, né? Eu não gosto nem de chamar de produto, mas os alimentos feitos na Itália e comercializados na Itália têm uma matéria-prima, uma base mais natural. Então, o sorvete é feito de leite, açúcar, ovos, né? Tem alguma coisinha ali para dar uma estrutura, mas é geralmente tudo mais natural. A pizza também é a mesma coisa. É farinha, fermentação longa, que também a gente sabe hoje em dia que é mais saudável, farinhas mais integrais e tudo mais. A cobertura, principalmente, além da massa, que é muito importante, também é tudo muito natural. E aqui no Brasil a gente é muito industrializado, né? A gente é muito americanizado, e essa é a diferença. Aqui no Brasil eu tenho que tomar muito mais cuidado com o peso do que lá na Itália. Tudo bem que hoje em dia a gente já tem muito mais acesso à comida de verdade aqui no Brasil, né? Mas nos anos passados era terrível, né? Opa, olha aí, ó, só para vocês saberem, Blend Inspire aqui entrou, essa é uma plataforma onde eu dou mentoria online, se alguém tiver interesse, e não só eu, tem milhares de mentores lá dentro, tem muita gente, eu falei milhares, porque deve ter mais de 1000, tem muita gente, tá? Que dá mentoria de todos os assuntos, não só de gastronomia. Mas então é isso, cara, então eu descobri isso lá na Itália, e aí... Já vou encerrar, porque eu sei que você tem bastante pergunta para fazer. Mas aí eu fui crescendo... Não, cara. A riqueza está nisso, cara. A riqueza está nisso. Não. Maravilha. E a gente tem tempo ainda. Assim, dá para conversar bastante, que o Instagram não está cortando as lives. Então, e aí, basicamente, cara, eu fui crescendo e fui percebendo que uma frase que eu gosto muito, que é: comer é um ato político. Né? A gente reclama muito dos políticos e tal, e tá sempre, não importa quem entre lá, a gente vai estar sempre dividido como país e reclamando, só que a gente não presta atenção no detalhe. Eu tenho prestado atenção na minha vida que o detalhe faz toda a diferença em todas as coisas. Às vezes eu dar bom dia pro seu Zé da Vendinha, ou pro lixeiro que tá catando meu lixo, vai mudar a vida do cara, porque ele vai se sentir melhor porque eu dei bom dia. E a gente não percebe, né? E a gente não percebe isso na comida. A gente vai simplesmente no supermercado, pega tudo ali empacotado, abre, come e já era. Mas a gente não para pensar no agricultor, no trabalho que dá. Principalmente agora a gente tem que dar mais valor, né? Ainda mais valor à agricultura familiar, à agricultura orgânica, porque isso vai reverberar não só na minha saúde, vai reverberar na estrutura política do país, na estrutura social do país. Se eu der valor diretamente aos pequenos produtores, aos pequenos comércios da minha região, eu evito ao máximo em grandes cadeias de distribuição, eu vou nos pequenos, mesmo que eu pague um pouco mais caro. Às vezes a pessoa fala, mas eu vou pagar mais caro. Você está ajudando o próximo, cara. Você não está nada contra as grandes indústrias, mas você está ajudando um pequeno, né? Você está ajudando. Então, a ideia da Pizza como Alimento é essa, aquele vídeo, né, que para quem assistiu, eu falo muito sobre isso. Assim, hoje me preocupa muito a origem do alimento, não porque eu quero elitizar a coisa, porque eu quero dar valor ao ser humano, cara. Ao ser humano que está por trás daquela produção, porque eu morei em lugares, eu morei em sítio, né, não sei se você lembra da época que eu morava em Piedade. Sim. Conversava com os agricultores, cara, é tremendo o trabalho deles, e às vezes eles queimam tomate, joga para as vacas. Esse dia mesmo, fui para o interior, ganhei 3 quilos, esse final de semana, fui para o interior, ganhei 3 quilos de tomate, que o cara falou, olha, eu jogo para as vacas, porque não tem preço, porque tá feinho, o supermercado não compra, você quer? Eu falei, pô, demorou, entendeu? E olha que ele saiu distribuindo para todo mundo. Então é isso, é prestar atenção no detalhe e prestar atenção no ser humano que está por trás da produção daquela matéria-prima que está te entregando.
Nas minhas idas para a Itália, me chama muito a atenção isso aí que você comenta, né? Porque, assim, lá a culinária lá é mediterrânea, né? Tem bastante influência da culinária mediterrânea. Então, de fato, você sai para andar na Itália, dificilmente você vê um obeso lá, né? Diferentemente de outros países, né? Pois E é. isso me chamou muito a atenção também. E outra coisa que me chama muita atenção lá é a pizza fazendo parte de um cardápio de almoço, né? Diferente do Brasil, né? E fazendo parte de uma dieta saudável, né? É. É um espetáculo lá, né, cara? Assim, e isso que me começou a mexer muito comigo, entendeu? Porque, de novo, quem nasce em São Paulo é influenciado pela cultura paulistana, então pizza, desde que você nasceu, você conhece pizza, né? Mas, cara, assim, eu vou te ser muito sincero, até o casal não gostava de pizza. Eu não Ô, gostava de pizza. louco. Por que que eu não gostava? Porque para mim pizza era aquela pizza que chegava emborrachada de delivery. E eu falava, É. cara, putz, me enjoa esse negócio. E aí quando você consegue saborear uma pizza italiana, porque para quem não conhece a página das Massas do Cima, só para falar um pouco sobre a Por página, favor, por favor. a ideia o propósito é divulgar a pizza italiana. Esse é o propósito, né? Sem diminuir a pizza brasileira de forma alguma, porque elas são diferentes, né? São produtos diferentes. E eu sei que no Brasil é muito difícil você sobreviver quando você pensa em negócio só com a pizza italiana, porque a Mas cultura, né? dá para fazer um híbrido, né? Dá Isso que é para fazer interessante. um híbrido. Depois a gente É, fala, mas dá para é. fazer um híbrido. Eu tenho visto uma série de comentários teus a respeito, porque eu sei que tem pizzarias hoje que trabalham com ambos os menus, né? Sim. E eu tenho recebido muita gente perguntando de pizza italiana, porque, poxa, eu não acho no Brasil, não acho. Como que você faz? Além de quererem saber como faz, né? Porque o propósito é esse, né? Eu sou um cara muito ciência, muito cultura, muito eu gosto do que tem por trás, né? Então esse tem sido o meu propósito, né? E ouvir você falar, cara, brilha o olho, né? Porque você tem esse o depois, né? Você tem esse conteúdo que está atrás do palco, né? E aí eu queria ouvir, cara, porque assim, aquilo que eu te falei, cara, eu quero ouvir, cara, quero ouvir tua história, porque assim, por exemplo, eu sei que a sua mãe, né, sua família é italiana, mora lá. Outro dia eu vi um post teu, você escolhendo tomate, acho que foi ano passado, né? Sim, Então, sim. e isso tem muito a ver com o que você traz, da cultura do produtor, né? Então, ouvir você falar isso é proprietário, porque você vive isso, né? Você viveu e vive, né? Então, Sim. isso é que é a beleza. Então, eu queria ouvir você falar um pouco sobre essa parte do que tem por trás, da cultura da pizza, né? E da cultura da pizza É, italiana, como isso está sendo difundido no Brasil, que eu estou vendo que está cada vez mais, né? sim. Uma coisa que eu até te falei, né? O meu propósito por trás do meu trabalho é exatamente realmente despertar para o detalhe, como eu disse, despertar para o respeito pelo ser humano, pelo respeito pela natureza, principalmente, e pelo respeito pela cultura, né? Pelo respeito pelo alimento, porque assim, ganhar dinheiro com isso é uma consequência. Só que eu vejo que o pessoal coloca isso na frente e depois reclama para mim, eu não estou ganhando dinheiro, a concorrência está grande. Mas sabe por que a concorrência está grande? Porque você não tem personalidade, porque você não tem individualidade, porque você está copiando e colando, entendeu? É Uhum. por isso que você não está tendo sucesso, porque está copiando. Eu falo isso no meu curso, eu fiz um discurso de 30 minutos no curso presencial, falando assim, e é verdade, é da maneira que eu enxergo. A pizza italiana, como você citou, essa pizza mais italianizada, ela está crescendo muito no Brasil, porque além de mim, tem vários outros professores, como o Mário Tacconi, o Pedro Pernambuco, e Isso. diversos, tem no mínimo uns 30 a 40, falando mais ou menos a mesma base de conhecimento, né, espalhando a mesma base de conhecimento, que quando você dá um curso para iniciantes é isso que você faz, você dá uma base de conhecimento para a pessoa depois evoluir sozinha,
Só que assim, se ela copiar exatamente o que eu fiz no curso, que é básico, e o Mário está ensinando mais ou menos a mesma coisa, o Pedro está ensinando mais ou menos a mesma coisa com outro olhar, obviamente, porque eles são pessoas diferentes de mim, só que se você começar a replicar isso, daqui a pouco o mercado vai estar saturado. E aqui em São Paulo, por exemplo, já está ficando saturado. Tá? Aqui em São Paulo já tem uma pizza napolitana, o estilo napolitano, o estilo italiana, a cada 2 quilômetros, 3 quilômetros. Tem muita coisa já aqui, principalmente nos grandes centros, na parte mais central, mais rica de São Paulo. Então, a concorrência, é claro que ela está crescendo. No meu ramo também de cursos, quando eu comecei, era eu, Mário, Pedro e mais meia dúzia. Hoje em dia tem mais 150 pessoas dando curso e não para de crescer. Então, se eu não tiver a minha personalidade bem definida, o meu propósito bem definido, a minha direção bem definida, a minha intenção bem definida, eu perco o mercado. Só que, graças a Deus, eu tenho crescido sempre, né? Eu cheguei no Brasil e já tem fila de espera para os cursos presenciais, já tem vários trabalhos acontecendo. Então, porque eu mantenho uma direção clara e um propósito claro. E qual é esse propósito? É exatamente falar de comida de verdade, é exatamente respeitar o produtor, é exatamente buscar matéria-prima exclusiva. E você me perguntou do que tem por trás, né? Eu cresci, e todos os italianos cresceram vendo o pai, a mãe e a avó produzir linguiça, produzir queijo, produzir vários tipos de embutidos, vinho, produzir pão. Meu pai fazia tudo isso na garagem de casa, entende? E aqui no Brasil, já em 1990, ele fazia na garagem de casa, porque a gente veio para o Brasil em 1983, e os italianos ainda mais, porque eles tinham uma matéria-prima ainda mais pura, né? Então a diferença do italiano raiz ou do pizzaiolo italiano, ou no meu caso, que também tenho, né, uma cultura italiana, é que eu vivi isso desde a infância. Então para mim é poderoso conseguir fazer um queijo, ou fazer uma linguiça, ou fazer... Eu sei que comercialmente isso é um pouco mais complicado, mas estou falando do que eu vivia em casa. Comercialmente você vai precisar das licenças, vai precisar de um espaço específico, ou procurar pessoas que fazem e viver, vibrar, se alegrar com isso junto com esse produtor. Porque tem muita gente fazendo comida e queijo e linguiça com muito amor e carinho, você vibra junto com ele, você vive através dele, você não precisa fazer. Né? Você vive essa emoção através desse produtor. Agora, dá trabalho, né, Paulo? Não é que eu vou ligar e falar, ô, fulano, entrega aqui. Não, às vezes você vai ter que pegar o carro, fazer 200 quilômetros até não sei aonde ali, para visitar o produtor, para conhecer ele, para entender a história dele. Vai ter que pagar o preço, porque, assim, produto artesanal tem um artista por trás, tem um valor agregado, né? Então, é isso que eu tento passar. A ideia é essa. Por quê? Porque isso é vida. A gente separa, quando eu ganhar dinheiro eu vou ser feliz, quando eu ganhar dinheiro eu vou ter minhas coisas, quando eu ganhar dinheiro eu vou ter sucesso. Meu, é agora, é aqui agora, a vida está acontecendo aqui agora, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então se alegra, se diverte, se empenha, né? Tenha propósito, um propósito que vai te alegrar todos os dias de manhã, agora. Não adianta ficar pensando no amanhã, é aqui agora. Você vai vencer uma batalha por dia e vai crescer. E se você se divertir, como eu falei, se você acordar de manhã com vontade, com alegria para fazer uma massa, você fala, pô, vou fazer minha massa de longa fermentação, vou misturar essa farinha com essa, aí você sente o aroma, você fala, nossa, que delícia. Se você viver tudo isso, você se alegra. E o dinheiro, mesmo passando uma certa dificuldade inicial, você vai ter paciência e fôlego para chegar lá, entende? O pessoal hoje me vê com sucesso e fala, ah, que legal, você tem sucesso. Mas não sabe que eu passei lá no começo. Lógico, quando eu cheguei no Brasil, ninguém queria nem ouvir falar de farinha italiana ou de pizza italiana. Um monte de gente fechava a porta na minha cara dizendo, não, é muita encheção de saco, me enche o saco, vai embora. Um monte de gente. Então hoje eu tenho sucesso porque eu demorei muito tempo. Querido Beto também, curso de pão aí com o Beto Pão Puro, sigam o querido Beto também, show de bola. Então é isso, cara, a mensagem que eu tento passar é essa, para fazer pizza com resultado, com amor, com carinho, precisa de dedicação. Eu estou há 25 anos no mercado já, trabalhando como pizzaiolo, e eu não paro de comprar livros, eu não paro de fazer cursos. Só esse mês eu já comprei 3 cursos online, acabei de comprar um livro que veio da Itália, eu não paro. Porque assim, evolui. Mesmo que eu já sei bastante, mas eu percebo que perto do que tem de informação disponível, eu sei 0,0000001%. Tem muita coisa.
E esses livros são livros do quê, Patrick? Só para eu entender um pouco o que, Amor, que existe de pega esses conteúdo. 3 livros para mim, aqueles 3 livros para mim, por favor. Então, felizmente, né, ou infelizmente, para quem está aqui no Brasil, eu geralmente me alimento de livros italianos. Por quê? Tá. Porque é a raiz, né? É a raiz. O último que chegou é esse daqui, que tá, na verdade, depois eu explico, ó, La Nuova Pizza Croccante. Tá? Esse daqui quem trouxe para mim agora foi o Dani Branca, não sei se vocês conhecem, ele comprou um para ele também, sigam lá o Dani Branca também, que tem um trabalho bem legal. Ele trouxe para mim, que ele foi para lá e trouxe. Eu estou organizando, já tem 5 pessoas que compraram comigo, que vai vir no próximo container de farinhas, tá? Da Molino Casino. Só que assim, demora. E não é barato. Um livro desse aqui é 65 euros, que dá 420 reais, mais ou menos. Ah, é caro. Brasil, a moeda é baixa, não tenho culpa disso, tá? Mas faz parte. Então, esse é o último que eu comprei, que é um lançamento que ele fala de vários tipos de pizza. Pizza redonda, pizza em pala, focaccia, pizza em telha, que a gente já vai falar sobre isso depois. A pizza al tegamino. Então, tem vários tipos de pizza, que ele ensina várias técnicas para você descobrir, você conseguir desenvolver produtos diferentes. Uma pessoa que eu sigo muito, que eu compro quase todos os livros dele, é o Pier Giorgio Giorilli. É um senhorzinho de 70 e poucos anos, e ele tem muitos livros de panificação e também de pizza. Mas tudo que eu vejo na panificação, eu acabo transformando, né, e codificando para o mundo da pizza. Ou seja, eu trago a ideia para o mundo da pizza. E aqui tem vários detalhes importantíssimos, né? São todos em italiano, tá? No Brasil, eu tenho até a intenção de escrever um livro, mas assim, como quando você escreve um livro, você precisa pôr uma parte científica, e eu não tenho essa base científica, eu sou muito prático e pouco científico, bastante técnico, mas muito prático. A base científica, para mim, é algo complexo que eu não consigo destrinchar. Então, eu estou vendo alguns parceiros, algumas coisas para conseguir escrever essa parte para mim, enquanto eu escrevo a parte prática, né? E tem um outro também, eu tenho vários livros, tá? Mas esses são os que estão aqui na... Então, esse daqui também é de Pier Giorgio Giorilli, ó, Pier Giorgio Giorilli, La Lievitazione Lenta, que ele trata de panetone, pandoro, croissant. Só que também tudo isso é aplicável, né? Tudo que você aprende em um livro de panificação, você consegue transformar para o mundo da pizza. E além do que, eu também estou me dedicando muito ao mundo dos pães para aprimorar e para mais para frente. Eu tenho o sonho de ter um espacinho onde eu vou vender algumas coisas de pão, pizza e tudo mais. E muito mais além disso. Mas então é isso. Eu vou lendo, vou estudando, vou fazendo cursos, vou assim, não paro. Quando eu vejo que é uma pessoa que me interessa, eu pago o preço. Eu até brinco, né, com o pessoal, com os meus alunos, que assim, eu acabei de comprar um carrinho agora que eu voltei para o Brasil, mas eu comprei o carro mais básico que tinha, o mais barato, só para rodar. Porque assim, eu prefiro investir meu dinheiro em cursos, em livros, que nem eu paguei 420 nesse livro, às vezes paga caro em algum curso, caro entre aspas, né? Caro não é uma palavra que eu gosto de falar, paga um valor mais alto porque o profissional tem um valor agregado mais alto. Então, eu prefiro investir em cursos, em maquinários, em estrutura para eu crescer e gastar, por exemplo, num carro menos, ou gastar em coisas que são menos importantes, menos, e invisto mais em estudos, em livros e assim por diante. Porque é o que vai me fazer crescer, né? Com certeza. E não paro, Paulo. Com certeza, cara. Porque assim, o que eu tenho percebido também é que toda vez que você entrar em guerra de preço, você só tem a perder. Né? Então você tem que buscar por diferenciação. E a diferenciação ela vem quando você consegue de fato colocar o teu estilo na tua obra. Né? Então essa é uma das coisas que me chamou muita atenção em você. Né? Então, desde que eu fiz o curso. Né? E outra coisa que eu queria trazer aqui para a nossa discussão é essa questão meu italiano não é bom, tá? Então eu já faço aqui as minhas desculpas, mas da Associação Verratti Napolitana, essa rigidez que existe do tradicionalismo na Itália para se obter esse credenciamento, e eu nas minhas andanças ali, e também em livros, em documentários que eu tive e em entrevistas também que eu tive a oportunidade de ver, eu verifiquei que tem uma série
de pizzaiolos espalhados pela Europa, que inclusive transcendem a Itália, porque a cultura é muito rica, então ela vai para vários países, e de pizzaiolos e de artistas, podemos dizer assim, com pizzas maravilhosas e que a associação não aprova, porque talvez o forno, talvez... Você sabe que eles são, né? E aí, isso que, por exemplo, você prega, que essa coisa da inovação, da capacidade de criar, isso vai um pouco em contra o que a associação preconiza, né? Então, assim, eu já tinha até te falado, eu queria ouvir você falar da associação italiana, né, da Verratti Napolitana. Sim. Então, é até legal você trazer esse assunto, porque é um assunto muito complicado no Brasil e até um pouco na Itália, assim, porque existe uma confusão, um conflito, né, que às vezes se cria. A Verratti Pizza Napoletana, né, é uma associação que nasceu há muitos anos atrás e eles simplesmente têm a intenção de proteger, de tutelar a tradição. Porque, assim, a evolução, né, ela acaba, se a gente não deixar, aliás, se a gente deixar, ela acaba derrubando tudo e pondo tudo novo. É a mesma coisa, se os prédios antigos não forem tombados pelo patrimônio, a gente derruba tudo e constrói tudo novo, entende? Então a gente quer, eles querem, na verdade, proteger uma tradição dos antigos, de lá do começo, né, de quem idealizou isso, essa tradição, esse contexto todo da pizza napolitana. Então eles protegem isso. Só que para proteger, às vezes, eles precisam criar regras, porque vira bagunça, né? Aqui no Brasil mesmo está virando uma bagunça tremenda. Todos os dias eu tenho que virar para algumas pessoas no Instagram, ou até no curso, ou até por e-mail, e dizer, eu não faço pizza napolitana. Tudo que você vê na minha página nunca é uma pizza napolitana. Ah, mas eu queria fazer teu curso de pizza napolitana. Eu não dou curso de pizza napolitana, porque eu não sou um pizzaiolo napolitano, eu não sigo as diretrizes da Verratti Pizza Napoletana. Então eu vou explicar um pouco. Assim, a Verratti Pizza Napoletana é uma associação que protege isso, protege a tradição, porque senão a tradição vai se perder. Tá? É assim como eu disse do patrimônio lá, dos prédios lá da Itália. Se não protegerem, o nego derruba tudo e bota prédio, entende? Uhum. Se ninguém proteger o Coliseu lá, eles derrubam e vão embora. Então, é isso. Eles procuram proteger essa tradição. E com isso, eles criam diretrizes. Tá? Se você quer, como eu sou bastante amigo do André Guidon, inclusive sexta-feira a gente vai. André Guidon é o atestador da Verratti Pizza Napoletana no Brasil, para quem não sabe. Ele é dono da Leggera Pizza Napoletana, que é uma Verratti Pizza Napoletana em São Paulo, para quem quiser conhecer o que é uma verdadeira pizza napoletana, tá? Aí tem um podcast que a gente vai postar na sexta-feira para vocês, para quem quiser ouvir, que está no meu podcast, está no Spotify, está em outras plataformas, mas no Spotify é mais fácil de achar. A gente vai postar na sexta, vocês vão ver. Ele explica um pouco, e ele fala o seguinte, que é uma coisa que ele sempre prega para mim, ele fala, Patrick, o que o pessoal não entende é que a pizza napolitana é uma filosofia de vida. Tá? Então, eu respeito a tradição porque eu gosto dessa tradição, eu admiro essa tradição, eu admiro essa filosofia do pizzaiolo, que ele respeita algumas diretrizes para manter a tradição. E, eu não quero falar besteira, mas vocês podem no Google colocar disciplinar a VPN. Tá? Aí vocês vão baixar esse disciplinar e vão ler. E lá está dizendo algumas diretrizes que é, por exemplo, usar farinha 00. Então, se eu uso uma farinha tipo um e asso no forno esteira, não posso falar que é a pizza napolitana. Tá? Eu posso falar que é inspiração napolitana, tipo napolitana, mas não é uma pizza napolitana porque não seguiu as diretrizes que deveriam ser assar em forno a lenha ou em fornos homologados pela Verratti Pizza Napoletana, como agora no Brasil tem o forno flex da Forno Santo, né? O forno que é a gás da Forno Santo, que pode ser a gás ou a lenha, né? Que foi homologado pela Verratti Pizza Napoletana. Mas eu tenho que usar uma farinha 00, eu tenho que fazer uma fermentação em temperatura ambiente de 18 a 22 graus em média, de 6 a 8 horas. Eu não vou fazer altas hidratações, é uma hidratação de 60% a 65%, e eu vou assar em forno em alta temperatura, na média de 420 a 480 graus, dependendo do teu estilo de pizza, por no máximo 90 segundos. Então, essas são algumas diretrizes que eles
direcionam para dizer, olha, isso é uma pizza napolitana. Só que aí a gente confunde, né? Aí, hoje, por exemplo, teve uma pessoa que me perguntou, falou, o teu curso dá o certificado de pizza napolitana? Não, eu não dou curso de pizza napolitana. Mas por que eu acho que ele perguntou isso? Porque ele queria o certificado da pizza napolitana que está em voga, está todo mundo falando nisso. Então, todo mundo está usando pizza napolitana, pizza napolitana, pizza napolitana, só porque a pizza tem borda alta. Isso não quer dizer que é uma pizza napolitana. Tem alguns pizzaiolos que criaram, como o Leonello Salvatore, não sei se vocês conhecem, ele criou um hashtag chamando Diversamente Napolitana. Por quê? Ele é napolitano, mora em Nápoles, tem uma pizzaria em Nápoles, o pai dele era pizzaiolo, o vô dele era pizzaiolo, ou seja, ele tem tradição. Só que ele não gosta de seguir essas diretrizes porque, por exemplo, ele gosta de fazer a pizza com biga. E a Verratti Pizza Napolitana não aceita. Tá? Tem que ser de massa direta, impasto direto. E aí ele criou esse hashtag, porque a pizza dele é estilo napolitano, é tipo napolitana, assado em forno a lenha e tudo mais, só que ele não respeita algumas diretrizes, como a questão de fazer a massa só com impasto direto. Ele usa biga, ele usa polish, ele usa outras coisas. Tá? Outras técnicas. Então é um pouco isso. Eles são rígidos, com razão, porque eles estão tutelando uma tradição. Mas, se você quiser pegar o selo, você vai precisar respeitar isso. Senão, faz uma pizza diferente, faz uma pizza tipo napolitana, faz uma pizza clássica. Tá? Você não precisa fazer uma pizza, você não pode chamar, até por respeito, uma pizza que ficou 4 minutos dentro de um forno elétrico feito com uma farinha brasileira, falar, olha a minha pizza napolitana. Não é, você não está seguindo diretriz nenhuma. E para mim, eu vou te dizer mais, Paulo, para mim, a pizza napolitana só se come em Nápoles. Todo o resto é tipo napolitana. Não é napolitana, é tipo. É uma réplica, é uma inspiração. Né? A mesma coisa da pizza romana, a mesma coisa da focaccia, tudo que se come na pizza, principalmente quando é intitulado o nome pizza romana. Eu acho que, para mim, a única pizza romana verdadeira é a que está em Roma. O resto é tipo, né? É uma inspiração romana, uma inspiração napolitana. Sim. Então, é por isso que eu prego no meu curso essa liberdade. Assim, eu te ensino a técnica, faz o que você quiser. Por exemplo, uma das discussões que eu tenho às vezes, discussões entre aspas, que eu não gosto de entrar nesses assuntos, mas só para você entender. Se eu quero pôr abacaxi em cima da minha pizza, é um problema meu. Se você não gosta, não come, entendeu? Não é problema teu. Então, eu já fui muito tradicionalista, tá? Eu já fui muito dessa pegada de dizer, não pode. Mas não pode o quê? Eu ponho o que eu quiser, a pizza é minha. Se meu cliente gosta, se eu quero... Por exemplo, eu não como carne, não gosto de pizza com carne. Eu não gosto muito de pizza doce. Eu prefiro comer um tiramisu, um pudim, um flan, alguma coisa. Mas... se o cara lá do sul, o pessoal lá do sul gosta de pizza de estrogonofe ou de costela, é problema deles, cara. Entendeu? Se eles gostam, se é uma coisa que para eles são felizes com isso, ok. Mas é aquilo, vamos respeitar, né? Assim, que nem você falou, tem a tradição, tem a pizza tipo italiana, eu respeito, eu tenho alguns limites. Tem coisas que eu não faço. Mas assim, eu não posso passar isso adiante, que eu vou aprisionar as pessoas. A questão que falo assim, se você abriu uma pizzaria estilo italiana ou estilo napolitana, respeita, não faz bagunça, né? Então é um pouco isso, entendeu? Agora, eu sou livre para fazer o que eu quiser, desde que eu assuma isso, né? Desde que eu seja livre, desde que eu tenha coragem de assumir e falar, eu faço isso porque eu gosto disso. Agora, eu fazer uma pizza de chocolate com borda alta ou de borda de coxinha e falar, olha a minha pizza italiana, olha a minha pizza napolitana, aí eu confundo, entende? Sim, com certeza. Com certeza. Isso. Porque, até porque a borda da pizza, a pizza tradicional, a clássica, né, italiana, a gente consegue fazer com bordas altas, com toda alveolada, né? Então, essa não é uma questão também, né? Desculpa te interromper, a gente fala de pão italiano ou de pizza italiana de uma forma muito genérica. Na Itália tem pizzas extremamente finas e totalmente sem borda, e deliciosas. Na Itália não tem só pizza de borda alta ou pizza romana, tem tudo quanto é tipo de pizza. E tem algumas pizzarias que vendem a pizza extremamente fina e sem borda nenhuma. E são deliciosas também. Tá? Então tem todo tipo... Essa eu não tive a oportunidade de experimentar. E é mais parecida com a brasileira nesse caso ou não?
A diferença base da pizza italiana, no meu ponto de vista, é as pizzas na Itália geralmente são individuais e geralmente tem uma cobertura mais leve e mais genuína. Ou seja, dificilmente você vai ver queijos industrializados em cima, a não ser que seja uma rede, uma coisa mais Sim. comercial. Mas se você for em umas pizzarias mais raiz, como as que eu gosto de visitar, você vai ter ingredientes genuínos, locais, de pequenos produtores e italianos, de preferência, né? Locais, principalmente, às vezes, da mesma cidade, do mesmo bairro. Então, no geral, a diferença da pizza da Itália é essa, é a qualidade dos ingredientes. Mas tem pizza de todo tipo. Tem pizza alta, pizza baixa, pizza mais crocante, pizza mais mole. Tem pizzaiolos que colocam banha, que colocam azeite, manteiga, tem de tudo. Só que o critério do italiano é diferente, porque eles têm um outro paladar, um outro gosto, né? E tem uma tolerância menor a muita mistura. Eles têm uma coisa mais purista, 2, 3, 4 ingredientes no máximo, já está exagerado. Então eu acho que a qualidade da pizza italiana, da cobertura e do contexto geral, que é o que diferencia, mas em questão de estilo, tem vários estilos na Itália também. Inclusive, eu já paro de falar, eu sei que eu falo bastante. Não, vamos lá. Inclusive, na Itália, hoje, já fazem borda de croquete como é que se fala? Eles põem uma espécie de arantino. Já ouviu falar o que é arantino? Não. Arantino é uma espécie de coxinha italiana com borda de arroz, com massa de arroz recheado com carne. Já tem pizzaiolos lá fazendo borda de arantino com cobertura de croquete. É uma loucura. Mas eu não gosto. Sim. Mas já tem na Itália também. Então, você vê que a gente não... né? É uma questão de gosto, cara. É uma questão, tem limite para tudo. Aí você que vai pôr seu limite, né? Eu prefiro a pizza como alimento. Uma coisa que eu vou comer, não vou ter azia, não vou ter dor de cabeça. Uma coisa leve, básica, né? Não, e assim, e uma das coisas que chama muita atenção é o quanto que você consegue digerir muito mais, né? Uma pizza maturada, uma pizza com fermentação lenta, é outra coisa, né, cara? Com certeza. Percebe, é outro produto, né? Sim, mas se eu colocar 480 gramas de mussarela em cima com mais 300... aí já era, né? Aí vira torta, né? O Mário Taconi fala que isso aí não é pizza, é torta, né? Exatamente. Enfim, aí eu vou mudar um pouco de assunto aqui, né? Só para a gente conseguir abordar os temas todos que a gente combinou aqui para hoje, né? Mas tem um item aqui que eu não vou poder não te perguntar, que é relacionado a molho. Cara, mas assim, juro, eu vi você fazendo aquele o pomodoro pelate, de caseiro, bicho. Que é aquilo, cara? Delicioso. E fica igual, bom, 1000 vezes melhor, né, do que o industrializado. Porque assim, o que eu tenho por hábito fazer nas pizzas que eu faço, eu compro na distribuidora, na Tico Staccioni, então vem o pomodoro pelate diretamente de Parma, né? Eles têm lá um de Parma. Aliás, eu sou louco por Parma, né? Parma tá na minha vida. A cidade de Parma é maravilhosa. É um espetáculo, né? Como é que pode uma cidadezinha de 200 mil habitantes ter tudo que tem, né, cara? Você fala, pelo amor de Deus, como é que cabe, né? Pois é. E aí, então, para mim, aquela era a referência máxima de Itália no Brasil, né? Me refiro ao molho, né? Porque realmente o pomodoro pelate italiano de Parma é um espetáculo, é uma delícia, né? Todo mundo ama. Mas vendo você fazer, eu falei, cara, deve ser infinitamente melhor, né? Porque é o tomate mesmo, né? Pegou, colheu, vai lá e fala um pouquinho disso. Também queria ouvir um pouquinho sobre as tuas preferências, a tua opinião. O que é um molho? Na tua opinião, obviamente, mas o que é o melhor molho para uma pizza italiana, Patrick? Então, a origem, né, do que eu conheço e daquilo que eu fazia, porque assim, para quem não sabe, né, eu trabalho de pizzaiolo desde meus 15, 16 anos, eu tô com 39. Então, assim, há 25 anos atrás eu já estava trabalhando como pizzaiolo em algumas pizzarias da Itália e era muito mais
tradicional do que hoje, assim, né? Tinha muito menos informação rodando, não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Era uma coisa, tanto é que para aprender, uma vez eu fui perguntar para um pizzaiolo que era meu maestro, meu chefe, me ensina, ele falou, ruba-me, ou seja, ruba il mio mestiere, não te ensino, ou seja, ele falou, não vou te ensinar nada, se liga, fica de olho, eu não vou falar uma palavra, entendeu? Então foi dessa maneira que eu aprendi. Então, na origem, se usava pomodoro fresco, tomates frescos, tá? Maduros e frescos. Então, para mim, o molho de pizza ele tem que ser o mais fresco possível. Mas eu tenho mais essa tradição na minha família, que é no verão, o meu padrasto, que planta tomates, planta muito tomate, quando eu estou na Itália, a gente vai colher e passa 3, 4, 5 dias fazendo 500, 400, 500 vidros de molho. É muita coisa que faz. Que aí ele distribui para a filha, para os amigos, para os vizinhos, para todo mundo, e guarda um monte de pote, para uns 50, 60 potes para o inverno deles, porque lá na Itália só se tem tomate em abundância no verão. Tá? Então, a gente tem essa tradição de fazer, de envasar o tomate, de despelar ele, tirar a pele, ou fazer uma passada do tomate, tirando a pele e a casca, envasar ele num vidro e pasteurizar. Para quem quer ver isso, tem vídeo no YouTube, tá? Coloca lá molho Patrick Catapano, tem um vídeo gratuito lá para vocês assistirem e aprenderem como é. Então, essa é uma tradição que eu acho fantástica e era assim que se fazia no passado. Agora, é claro, né, a tradição italiana ela expandiu para todo o planeta, até na China, no Japão, todo mundo faz pizza hoje em dia estilo italiana. Em vários países, em quase todos os países, creio que hoje em dia se faça pizza como a gente tem feito aqui no Brasil. E assim, eles têm que exportar isso, né? Aí eles produzem, a Ciao é uma grande produtora, a Cinque Stagioni também traz. Então eles enlatam, né? Envasam, enlata para poder mandar para fora e trazem. O que também é muito bom, porque ali é tomate e sal, geralmente, né? Os que vêm da Itália são muito puros. O único problema é que está na lata, mas no geral são muito puros, né? Só que qual é a diferença? Quando eu faço lá na Itália, a qualidade do tomate, por causa do terreno, por causa, né, do estilo do tomate mesmo, o tomate italiano, por causa do solo que é diferente do Brasil, é um tomate muito mais doce. Principalmente daquela região do Vesúvio ali, né? Então, essa é a diferença do sabor do tomate. Por isso que a gente costuma usar, às vezes, o enlatado para ter esse sabor. Quando eu faço aqui no Brasil, também é bom, mas não tem o mesmo sabor que tem o tomate italiano. Mas, para resumir, o molho, para mim, de pizza, ele tem que ser básico, o mais fresco possível, e azeite e sal. Porque senão ele rouba a cena e aí minhas pizzas vão ficar mais ou menos tudo com a mesma base de sabor e se torna enjoativo. Eu tempero cada pizza individualmente, tá? O molho é básico. Nada contra quem tempera com alho, cebola, orégano e um monte de coisa, não tem problema. Só que eu não gosto porque fica um molho muito forte. Tá? Sim, sim. E ele fica bem mais frutado, né? Ele é outro sabor, né? Não tem nem, sim. Não tem nem como dizer. E uma outra coisa, esse assunto a gente não combinou, mas eu acho que vale a pena, porque eu, pelo menos, tenho muita curiosidade no tema. Durante muitos anos, azeite, e continua sendo até hoje, né, uma paixão minha, mas durante muitos anos o povo viajava para fora e trazia vinho, eu trazia azeite, cara, que eu gosto de azeite. E aí eu comecei a procurar entender melhor azeite, né? Estudar, ler e tal. E aí eu comecei a encontrar umas frentes que diziam que, porque para mim, quando eu comecei a estudar, para mim eu tinha uma convicção de que a acidez do azeite era o que determinava se era um azeite bom ou um azeite ruim. E aí um dos especialistas que eu conversei a respeito me disse que, na verdade, claro, abaixo de 0,5 todos são muito bons, mas que não necessariamente um 0,2 é melhor do que um 0,5. Eu não sei se por acaso você conhece a fundo esse mundo dos azeites, mas você tem alguma opinião a esse respeito? Ou não? Então, eu não entendo muito tecnicamente, cientificamente, porque não é uma, assim, eu tenho uma dificuldade de entrar na parte científica das coisas por raciocínio mesmo. Mas eu já vou aproveitar e também indicar o seguinte, eu postei hoje, está no meu Stories, uma amiga chamada, a página dela chama Patrícia... Eu vi. Por isso que eu estou trazendo o tema. Eu vi lá, falei, putz, eu vou falar, vou perguntar. Eu já fiz curso com ela também. Ela vai lançar um curso agora dia 14 e 15, então segue lá, tá no meu Stories, dá uma clicada lá no link.
vai na página dela e dá uma olhada. Assim, o que eu sei é que a acidez, ela depende da qualidade da azeitona e também do nível de espremitura, né? Quanto mais você espreme, quanto mais você tira, o azeite vai se tornando mais ácido. Em termos de técnicos, né? Quando o pessoal passa na máquina e faz o teste para saber se é extra virgem ou se não é extra virgem, o nível de acidez para classificar. Mas tem uma confusão que a gente faz, que isso eu sei dizer. Por exemplo, tem um vídeo meu também no YouTube que a gente fez azeite com meu padrasto, que ele tem vários olivos lá, árvores de azeitona, e também faz para amigos, ele recolhe e depois faz o azeite. Então a gente fez o azeite e ele me explicou um pouco sobre isso. E o azeite dele é bastante amargo e picante, né, na boca. Você põe na boca, você fala que azeite ruim, para quem não conhece, porque a gente está acostumado com azeites mais perfumados e tal. Mas azeites bons, geralmente, tem uma característica um pouco amargosa e mais picante na língua. E a gente pode confundir isso, achar que isso pode ser nível de acidez e tudo mais. Mas isso é uma característica de frescor também. Você sente o sabor da grama quando você experimenta o azeite, você sente essa picância, esse leve amargor da azeitona. Então, isso são características boas que a gente confunde, né? E do que eu sei, essa questão da acidez realmente tem um limite para ser classificado azeite extra virgem ou virgem, e tem umas espremituras mais que acabam sendo refúgio, que o pessoal às vezes coloca no mercado também, que são azeites já que seria para descarte ou para outros fins, e que se fazem misturas e acaba chegando uma coisa mais, digamos assim, de menor qualidade, que tem uma acidez maior. Tá? Então, isso é o que eu sei mais, mas se vocês quiserem aprofundar nesse assunto, sigam a Patrícia Azeite, que é especialista sobre azeites, e ela vai explicar melhor para vocês. Mas uma coisa que se confunde muito é isso. Às vezes pega um azeite bom, inclusive brasileiro, tem vários azeites bons, que você põe na boca, você sente essa picância, esse amargor, e o azeite não é bom, é um azeite ácido. Às vezes a gente confunde, quando na verdade é um azeite ótimo. Legal, legal, bom saber. Eu trouxe o tema porque eu vi mesmo que você postou. Eu tenho bastante curiosidade, eu vou seguir ela assim, e quem sabe uma coisa aqui que o Beto colocou que é importantíssimo, o azeite, quanto mais fresco, melhor, tá? Azeite velho, de 2, 3 anos de envasado, também não é bom. Então, você tem que ver a data de envasamento, a lata escura, de preferência, né? Ou vidro escuro também. Isso tudo protege o azeite, né? Legal, legal. Outra coisa que eu queria ouvir de você é as mussarelas, né? Porque mussarela lá fora, na Itália, mussarela é um negócio que você come de joelho, cara. E aqui no Brasil, você tem alguma marca em específico, algum local que você conhece que tenha uma mussarela que se aproxime? E aí eu estou me referindo à mussarela de búfala, né? Você tem alguma dica, alguma sugestão? Assim, a grande dificuldade, eu creio, no Brasil para fazer uma mussarela igual é a qualidade do leite, né? Mas assim, então, tá melhorando muito, já tem muita coisa boa. Tem um rapaz que eu sigo, que eu nunca comi a mussarela dele, mas parece ser muito boa, que se chama Mozzarellart, com 2 Zs, né? Mozza com 2 Zs, pizza, né? Com 2 Zs. Tem também a Paula, o nome da empresa dela é Sapori di Puglia. Sapori com P de Puglia. Ela faz uma mussarela incrível, tá? Depois tem só que a dela é de vaca, tá? Mas assim, é outra coisa que a gente confunde. Aquela mussarela branca pode ser de vaca e pode ser de búfala. A búfala tem um sabor característico que é incrível. A bufalina, por exemplo, é uma ótima mussarela, um pouco mais comercial, mas é muito saborosa, muito boa. A La Bufalina, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Tem a Bufalate também, que é muito gostosa, saborosa, são mais comerciais, mas são muito boas. Eu aconselho a experimentar as da Sapori di Puglia, e eu também quero experimentar a desse garoto que está fazendo uma mussarela linda de se ver, não sei o sabor, mas deve ser muito boa, que é Mozzarellart, né? Legal. Das frescas, né? Das frescas. Aí, para quem quer usar uma mussarela mais brasileira, eu sempre uso a do Rony, né? Que é, assim, uma coisa que a gente confunde, principalmente aqui no Brasil, por causa de questão de dinheiro, né? De valor, é que o queijo de verdade ele é feito apenas de leite, né? Coagulante, fermento e ponto. E isso sai caro, porque para cada 100 litros de leite sai 10 quilos, 10 quilos de mussarela, né? Então, é um valor caro.
Então a gente não presta atenção. E aí a gente compra uma mussarela no supermercado que de repente foi misturada com amido, foi misturada com outras coisas e não presta atenção nisso, né? Sim. Mas a Mari colocou aqui então @mozzarellarte Brasil e põe a Sapori di Puglia também, já pôs? Sapori di Puglia também. Mas está melhorando muito, tá, Paulo? Tem muita coisa boa já chegando, só que é aquela história de sempre, né? O produto artesanal tem seu valor. Então, se você quer pagar por isso, ótimo. Senão, você vai acabar comendo da indústria, né? Que acaba fazendo umas misturas para baratear a coisa, né? Claro, claro. Legal, ótimo. E aí, por último, Patrick, para a gente também dar espaço para o público em geral perguntar, né? Tipo, tirar dúvidas e etc. Legal. Um último tema que eu queria trazer para a gente conversar é a respeito de forno, né? Porque, sinceramente, você pode ter a melhor farinha, a melhor técnica, mas se você... O forno eu até brinco que para mim o forno é 50%, 60% da pizza, porque... E é mesmo. Você consegue desidratar uma massa fantástica com um forno ruim, né? E aí eu queria ouvir você algumas sugestões, porque vira e mexe, pessoas me perguntam, Paulo, você recomenda algum forno, né, para eu ter em casa, para eu ter na casa de campo, enfim. E aí eu tenho as minhas opiniões até aqui, mas eu queria ouvir um pouco as tuas, sem te influenciar. E aí, para ver se por acaso, até para aprender, óbvio, né? Porque certamente você tem muita bagagem aí no tema. Então, vamos lá. O forno, você disse a coisa certa. Assim, não adianta você fazer uma boa massa se você não tem um bom forno. No sentido que, claro, que adianta se você quiser começar. É que nem eu falo para os meus alunos, para começar pode ser qualquer forno, até uma frigideira, você vai se virar. Só que é óbvio que você não vai ter o mesmo resultado que eu tenho. É que nem o pessoal vê minhas pizzas e fala, dá para fazer essa pizza com a farinha XWY de R$ 2,99 do supermercado? Não, não dá para fazer. Não dá para fazer. Você precisa de matéria-prima de qualidade, senão você não vai conseguir. E com forno a mesma coisa, meu. Assim, eu vejo coisas... eu vejo produtos e pães e pizzas que algumas pessoas que eu sigo fazem que me dá inveja, mas que eu sei que eu não vou conseguir fazer porque eu não tenho a estrutura que o cara tem. Sim. Entende? Às vezes o cara tem uma estrutura de R$300 mil de forno, de câmara de maturação, de câmara de fermentação também, e vários tipos de 2, 3 tipos de fornos diferentes, ou seja, ele tem uma estrutura, ele tem laminadora para fazer os croissants, ele tem uma porrada de coisa que a gente não tem em casa, entende? Sim. Por isso que ele obtém um resultado fantástico que a gente às vezes tem um pouco de dificuldade. E com o forno não muda. O forno é a mesma coisa. Quanto melhor o forno, melhor vai ser o resultado. Agora, falando de nível Brasil, a gente pode começar a dar a base, né? Por exemplo, o forno paulistano é um forno barato e funcional. Não é perfeito. É um forno de R$ 2.500. Não exija perfeição. Porque, assim, para fazer um produto de qualidade no Brasil, sai caro. Porque a matéria-prima é cara. O aço é caro, as lãs para envolver é caro, as resistências são caras. Então, não queira um forno de R$ 2.000 perfeito. Às vezes o pessoal me liga, me chama e fala, eu vi um forno no Mercado Livre R$ 799, vale a pena? Com certeza não, porque não vai funcionar, tá? Então, o forno tem que ser bem isolado, o forno tem que ser bem construído, seja ele a lenha, seja ele elétrico, seja ele a gás, ele tem que ser um forno bem construído por quem entende de construção de fornos, tá? Eu construí um forno a lenha lá na Itália, para quem quer ver, que eu vi o vídeo também está no YouTube, como construir meu forno a lenha, ou Patrick Catapano forno a lenha, alguma coisa assim, está lá na minha página. Assim, eu tinha uma certa experiência de ver meu pai construindo fornos na minha infância, porque ele faz, cada casa que a gente ia, ele construía um forno, tá? Você construiu? Você construiu? Eu construí um forno a lenha lá na Itália, na casa da minha vizinha. Caramba, bicho. Dá uma olhada lá, tá no meu YouTube. Coloca Patrick Catapano construir forno, ou construir um forno. Tá, aí tem um... E aí, como é que eu... Só para você entender, eu passei 7, 8 dias construindo forno, porque eu fiz
base por base. Eu construí um bom lastro, devia ter uns 20 centímetros de lastro com areia, vidro, sal grosso, tudo que acumula calor. E aí depois eu coloquei uma base de pedra refratária, uma segunda base de pedra refratária por cima e a estrutura do forno. Aí, tipo esse forno que está atrás de você, uma estrutura. Depois eu enchi de vermiculita, são pedrinhas de argila, né? Por cima, construí depois um quadrado, na verdade, uma proteção com espaço para eu encher dessas pedrinhas, tá? E aí, depois disso, eu ainda coloquei lã de rocha por cima, isso, e cobrir com cimento refratário. Então, o forno tem que ser bem isolado. Depois de ter feito tudo isso, coloquei a chaminé na frente e tudo mais, quando eu acendi o forno 2, 3 vezes, ele não perde calor. Porque ele está bem isolado, ele está bem construído, entendeu? Então, o forno, às vezes, você acha que o forno é caro porque ele teve todo esse trabalho de isolamento. E não é barato isolar tudo isso, entendeu? Então, o forno, para ser bom, tem que ser bem isolado. Tem que ser bem construído. Então, os fornos que eu indico que são bons, tá? Que eu gosto, na verdade, o Beto falou aqui, o Flecha de Ouro é bom. Então, ótimo. Flecha de Ouro, eu usei 1 ou 2 vezes na pizzaria de um amigo, realmente é bom, então vale a pena. É um pouco mais barato, né? Não tem um preço um pouco mais acessível. Eu gosto muito dos fornos da Laroide, para quem me segue, porque são fornos que, para mim, têm um valor relativamente acessível, pela qualidade que ele tem, tá? Ele tem desde o pequenininho de uma pizza até o grandão de 2 pizzas. Tem um pequeno semiprofissional, um profissional e assim e mais dois tamanhos. Nós temos agora os da Remac, que também são elétricos. Nós temos os fornos esteira. Você quer saber tudo para profissionais também ou só para casa? Não, pode ser para... se sinta livre, pode recomendar para todos os ambientes, todas as necessidades. Nós temos os esteiras da J-Jack, da Pietro Fornos, da Tupazi, da Remac também tem um esteira elétrico. Nós temos o forno Ramalhos para quem quer fazer pizza e pão, que também é fantástico. Nós temos o forno Flex com lastro rotante, que simula um forno a lenha, que é top de linha também. Tem os fornos da Forno Santo, que também são fantásticos, são, assim, em termos de pizza de fornos a lenha, são top de linha, são Ferrari, são top. Então tem muita opção. Hoje em dia nós temos o Stone Box, que é um forninho bem caseiro, mas que funciona para quem quer fazer uma pizza em casa, que é uma caixinha quadrada que você põe em cima do fogão. Tem do fogão, da boca do fogão mesmo. Tem para churrasqueira também. Tem um lançamento novo agora, que é o Nuo. A página parece que é Nuo Mondo. É um lançamento tipo aquele Gusney importado, sabe? Sei. Que é brasileiro também, muito bom. Então, assim, para casa a gente tem várias opções. Tem o Laroide Gourmet, que eu acho que é fantástico. Tem esse Nuo também, que lançou agora, que é fantástico. Qual mais? Deixa eu ver. Tem o Paulistano também, que é relativamente pequeno. Não é tão bonito, mas é funcional, de repente, para ter numa área gourmet, ele funciona. Você pode construir um forno que tipo esse teu, é só isolar direito, é só fazer um lastro bem feito e um isolamento externo bem feito, fazer a chaminé saindo da frente também. Dá para construir, dá para comprar pronto. A própria Forno Santo tem um forninho caseiro pequenininho, que não é um valor tão barato, mas é bom, é um puta forno, dura a vida inteira. O que a gente tem que pensar na hora de investir, né, na hora de comprar um forno, é a durabilidade, é o longo prazo. E também o consumo, né? Por exemplo, os Laroide, os Dracarys, os Dracarys são fantásticos. Eu falei com ele hoje, inclusive nós vamos gravar um vídeo junto. Os Dracarys são muito bons, cara. Agora também tem muita gente falando bem do Quilocal. Eu nunca usei, mas tem muita gente falando bem do Quilocal também. Tá? Tem muita opção, O Dracarys é muito bom também, é um forninho bonito, estiloso. Eu, inclusive, falei com ele hoje, em breve, nas próximas semanas, eu vou lá no espaço dele para a gente gravar um vídeo juntos. Então, hoje em dia é só pesquisar, tem muita opção. Só que assim, como eu disse, cara, ninguém faz nada só por alegria, né? A gente tem que ter lucro. Então,
A matéria-prima não é barata, a pessoa tem que ter margem para ganhar, para sobreviver, para a empresa crescer. Então, não dá para fazer um forno muito barato de qualidade. Dá para fazer um forninho barato, Sim. mas não dá para fazer um forno barato de qualidade. Que nem o pessoal esses dias também falando do forno da Skinsen, né? Já viu o forno novo da Skinsen? Não, não vi. Eu nunca usei, mas é um forninho bonito. Aí o pessoal me falou, mas é metade do preço do La Royale. Eu falei, olha, legal, eu não sei como é que eles conseguiram fazer isso, mas provavelmente alguma peça dentro seja mais barata do que do que a La Royale paga. Né? Outra coisa, a Skinsen é uma grande indústria. A La Royale é uma indústria familiar, então tudo isso conta também, tá? Ok? Uhum. Maravilha. Esse o Dracarys é um forno que eu acabei de comprar, na verdade, para minha casa. O Dracarys, para minha casa do interior, né? Então, uma casa do interior, eu comprei um Dracarys. E aí eu comprei, apostei, né? Porque eu tenho visto uma série de vídeos, né? Me fugiu o nome, o dono da... Rogério. E eu tenho visto muito vídeo dele, conversado com muita gente e acabei que eu me convenci. Então eu comprei. Fez uma compra com essa expectativa. Fez uma compra boa. Eu devo ir lá em breve. Eu falei com ele hoje. A gente deve ir nas próximas semanas, devo ir gravar. O forno é bom, fez uma compra boa. Que bom, que ótimo. Mas é isso, Patrick. Era esse bate-papo que eu queria, cara. Porque, de novo, né, já te falei. Eu gosto muito do teu estilo, do teu jeito de enxergar a pizza. E assim, eu tenho certeza que as pessoas se beneficiaram muito desse bate-papo, de conhecer um pouco da tua história, de saber um pouco do que está por trás dessa tua vida de pizzaiolo, né, cara? Da onde que vem essa paixão toda, né? Que você transmite, né? E também tirar essas dúvidas básicas que eu acho que muita gente aqui tem, de forno, de molho, de a gente pode marcar mais vezes. Para mim é um prazer, cara, assim, poder compartilhar. Uma coisa que, assim, como eu disse para você no começo, quando a gente começou a falar sobre esse assunto, só antes de falar, a Karine falou aqui, tem um forno doméstico daqui local, em meu hábito eu achei fantástico. Então, e tem muita gente falando bem, tá? Então é legal. A minha maior mensagem assim, que eu tento passar, que eu vou começar a trabalhar em cima desse assunto de novo, é que assim, não dá para separar o lado profissional do lado pessoal. Nós somos um só, nós somos o ser humano que está vivendo, que está aproveitando a vida, que está crescendo profissionalmente e que precisa auxiliar o próximo de alguma forma. Não adianta eu reclamar do governo, não adianta eu reclamar do cara que faz bagunça ou do cara que está trânsito ou que tem muita gente na rua. Eu também estou na rua, eu também estou vivendo, eu também estou fazendo as coisas. Então eu tenho que colaborar de alguma forma com a minha comunidade, com o meu país e tentar fazer algo de melhor. Falando em termos também de comércio, né? Não dá para você ganhar no longo prazo se você não tiver um produto de qualidade, se você não tiver um propósito bem claro. Porque se abrir uma pizzaria na outra esquina e você for brigar em preço, se ele tiver mais dinheiro do que você em caixa, ele vai te quebrar. Então não adianta, entendeu? Você tem que fazer a coisa com amor e carinho. Os restaurantes que duram 20, 30 anos é porque tem um artista. Outra coisa, tá? Só para finalizar isso. Não entrem na roubada de dizer minha pizza é artesanal, e aí você abre 10 casas, uma atrás da outra, coloca um monte de colaborador desconectado, sem vontade, só para ganhar dinheiro ali, não ajuda o cara, de repente, a crescer, e aí falar minha pizza artesanal. Para uma pizza ser verdadeiramente artesanal, ela tem que ter um artista por trás. Ela tem que ter um artesão por trás, né? Então, ela tem que ter um propósito mais profundo, né? Para você levar para o cliente. E é isso que vai fidelizar o cliente no longo prazo. Meu pai sempre teve restaurante, tinha pessoas que durante 20 anos vinham todo fim de semana, cara. Então, por quê? Porque era meu pai, minha mãe, meus irmãos, e eu andando no salão, brincando no meio das mesas e sentando na mesa com os clientes, comendo pizza junto, falando, né? E o pessoal me dava comida, por isso que eu acabei engordando. Então, isso é notável, né? Na Itália, as pizzarias são de gerações em gerações, e isso é honroso para eles, né? E isso é maravilhoso. Uma coisa...
Uma coisa que também eu falo, eu converso muito com a Mari aqui sobre esse sistema que a gente vive. Assim, se você tem uma pizzaria, que é o que acontece lá na Itália, você tem uma pizzaria familiar, onde tá você, tua família, algum ajudante, de repente, algum colaborador, e você tem um crescimento inicial, obviamente, depois dá uma estabilizada, onde você tira o teu sustento digno, uma margem ali de 20%, 30%, se você conseguir administrar direito, você pode levar isso durante anos sem crescer. Porque assim, parece que você não pode parar de crescer, você tem que faturar sempre mais, senão você está quebrando. Isso não é verdade. Se você tiver um faturamento médio de 100 mil por mês, com uma sobra de 20 todos os meses, não dá para viver? Não, não é verdade? Muito bem. Então muito bem. O problema do ser humano é a ganância. A ganância, esse é o problema. Que quebra muita gente. E eu vou dizer que eu já vi muitos casos assim, eu já dei consultorias e já vi muitos casos assim, o cara abre a primeira, tá dando super certo, tá sobrando, tá tendo margem, aí ele quer abrir a segunda. Aí a segunda começa a comer um pedaço da primeira, e aí não dá, aí começa a ganhar, aí quando ele abre a terceira, a quarta, ele quebra todas, exatamente, entendeu? Porque não conseguiu manter. Então é isso. E não dá para fazer, nós somos um só, certo? Nós temos um propósito claro dentro e beleza, vou seguir esse propósito. Você vai crescer a primeira casa porque você tem esse propósito. Quando você abrir a segunda, você vai sair da primeira para cuidar da segunda e a primeira vai ficar míngua se você não tiver alguém parecido com você ou conectado com você. Então isso também é um grande problema. Cara, isso para mim, você falou tudo. Assim, eu durante muitos anos, a minha mãe era psicóloga, né? E ela trabalhava junto com um psiquiatra muito famoso em São Paulo. O nome dele era Paulo Gaudêncio. E ele falava uma coisa ele me disse uma vez uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Que se você quer ter a tua chance de sucesso aumenta à medida em que você consegue industrializar o seu hobby. Então, quando você conseguir industrializar o seu hobby, né, ou amar o que você faz, isso está totalmente ligado com essa coisa do artesão, com essa coisa do artista, né? Senão a coisa perde a essência, ela perde a alma, né? E vira um negócio, como qualquer outro. Você vê que os grandes restaurantes de renome, que têm um valor agregado alto, tem sempre um chefe por trás, né? Tem sempre uma alma, uma personalidade, uma mente criativa por trás. E então dá para você ganhar dinheiro e dá para você ser feliz com um restaurante familiar se você tiver um empenho. Eu vejo muito restaurante começando a crescer e aí depois essa alma criativa sai por algum motivo, que é a pessoa que começou o restaurante, e aí o negócio desmorona. Então você tem que ter uma alma criativa, você tem que ter uma pessoa ali no criativo, porque senão vira mais do mesmo, entende? E aí começa a concorrência, né? E aí começa a situação de você começar a resmungar da concorrência, porque você não tem novidade, porque você não tem uma característica própria, né? Não, e o quanto que não é difícil, cara, transferir o teu jeito de ser para uma pessoa que não tem a tua paixão pela coisa. Não tem, exatamente. Não dá, não tem receita que sustente isso, né? Não tem treinamento. Às vezes você até dá a sorte de encontrar alguém, que eu já tive a sorte de encontrar alguns colaboradores, como o Tiaguinho que está aqui. Boa noite, Tiaguinho, meu irmão. Tiaguinho é um menino que trabalhou comigo em Manaus, que assim, ele conseguiu entender o que eu estava dizendo e internalizar aquela paixão, e ele fazia tudo com muito carinho. Eu já tive o Cleverton também, que trabalhou comigo no Divina Encrenca, numa pizzaria que eu tive, que foram garotos, e tive vários, tem o Eberson também, que trabalha até hoje, o Eberson trabalha na Dibari hoje, tá lá. Sim, foram garotos que conseguiram internalizar isso e realmente andar lado a lado comigo e entender o que eu estava falando e vibrar comigo nas nossas descobertas, que quando eu tenho um colaborador trabalhando comigo, a gente estuda junto, a gente faz teste junto, porque eu quero que ele entenda eu quero que ele perceba essa vida que a gente está trabalhando, né? Isso que a gente está se dedicando. Então, em alguns momentos você até consegue passar isso adiante, mas tem muitos momentos que não, que a pessoa não está preparada para entender isso. Ela está ali pela simples sobrevivência e pelo simples salário que ela vai ganhar no final do mês. Então, às vezes dá,
mas nem sempre. Então, é isso, cresça com calma, com tranquilidade, não precisa crescer tudo de uma vez, né? Não, isso é sabedoria, cara. Com certeza. Sabedoria. Com Patrick, certeza. quero te agradecer, cara. Para mim, acho que foi assim um momento incrível, ímpar, cara. E muito além do que eu imaginei que pudesse ser, cara. Obrigado. Foi um bate-papo muito gostoso. Não sei se você quer responder alguma outra pergunta que talvez tenha vindo. Vamos aproveitar, vou ver se a Maria anotou alguma pergunta. A Maria anotou aqui. Se você tiver mais perguntas para fazer, quiser marcar uma outra live daqui um mês, a gente marca de novo, aí você vai anotando, a gente vai falando. Legal. Vamos papo. A gente pode, inclusive, mais para frente, quando melhorar ainda mais essa questão da pandemia, a gente pode gravar alguma coisa juntos. Eu vou aí te visitar. E aí a gente vai gravando, porque, assim, uma coisa que eu falo para todo mundo, Simas, Paulo, nós somos todos um, cara. E, assim, a minha maior vontade é que todos consigam ter o próprio sustento, que todos consigam ser felizes e sustentar a própria família, que todos tenham um bom alimento na mesa, um alimento de qualidade, que todos consigam ter tempo para viver a natureza, para viver esse Brasil lindo, que o Brasil é maravilhoso, para conhecer o planeta, que a Itália é maravilhosa, a França é maravilhosa. Eu tive a chance também de visitar vários países, então eu quero que todo mundo consiga vencer, e é por isso que eu passo essa minha experiência, porque foi a maneira que eu consegui vencer. Eu sou totalmente... eu tenho sorte de ter casado com a Mari, que é mais organizada do que eu, que é contadora, que tem essa coisa mais de disciplina financeira, né? Porque assim, eu cresci na raça, como meu pai, como meu avô, que abriram restaurante, coisas e venceram sem organização nenhuma, né? Hoje em dia a gente tem mais acesso à informação para gestão de coisas, então é mais fácil, né? Okay? Não, espetacular, cara. Eu te agradeço. E vamos nos falando, sim, com certeza. É um momento riquíssimo e eu acho que a gente tem a mesma paixão, cara. E conte comigo porque você precisar também. Depois a gente continua a conversa no paralelo. Com certeza. Então sigam lá as massas do Simas para aprender com o Paulo também, para que a gente possa aprender. Eu também já estou seguindo, porque assim, cada um tem uma visão diferente de mundo. Então mesmo que a gente faça de repente, a pizza, né? Vamos fazer pizza, ok. Não é a mesma coisa, porque o Paulo tem uma experiência, eu tenho outra experiência, então a gente vai agregando conhecimento. Tá? Eu faço cursos eu já fiz curso com o Marco Tacconi, já fiz curso com o Pedro Pernambuco, então a gente vai sempre fazendo. Toda vez que eu tenho uma dúvida, eu ligo, Pedro, me ajuda aí, me dá uma ajuda. Eu vejo os vídeos do Pernambuco também. Ou seja, vamos seguindo, vamos vendo, vamos ajudando, incentivando também, né? E aí a gente vai aprendendo um com o outro. Então, ver se a Mari tem alguma pergunta aqui. Ela tem, na verdade, vamos ver. Qual forno você indica para substituir o a lenha? Qual forno eu indico para substituir o a lenha? Se você quer, Nilson, se você quer substituir a lenha, mas ter uma qualidade similar, eu indico os fornos a gás com estrutura de lenha. Ou seja, o forno santo, por exemplo, que tem uma saída de gás, que ele tem uma estrutura de lenha, né? A estética do lenha, do lenha, um isolamento do lenha, tem fogo, mas é a gás, tá? Então, esses são o que eu indico para substituir a característica, aliás, para tirar a lenha, mas ter a mesma característica. Tem o forno flex também, que é a gás também, muito legal. Tem os queimadores daqui local, que você pode comprar e adaptar no seu, de repente. Se você quiser, já tiver um forno a lenha, quiser só fazer a adaptação. E tem várias outras pessoas que fazem. O que me vem na cabeça agora é o queimador aqui local, que você pode comprar o queimador e colocar no teu forno a lenha já existente. Tem o forno da La Rode, por exemplo, que assim, ele é um forno elétrico, mas eu tiro pizzas muito bonitas dele que parecem ter sido feitas no forno a lenha. Não é forno a lenha, mas parecem ter sido forno a lenha. Mas é isso, se você quer substituir só a lenha, tirar a lenha e ter a mesma característica do lenha, vai nesses fornos a gás, com a estrutura do lenha, que vale a pena. Agora, um bem construído, tá? Não vai construir meia boca e colocar um queimador desse e depois achar que eu falei besteira. Tem que construir direito ou comprar de quem constrói já bem feito, ok? Mais alguma? Vamos lá. Forno esteira é bom? Forno esteira é bom. Como todos os fornos, depende de marca. Assim como farinha também depende de marca. Eu gosto de forno esteira. Hoje em dia eu já entendi que o forno esteira também faz
uma boa pizza, dá para fazer uma boa pizza num forno esteira. Depende da marca. As marcas que eu conheço e indico são Pietro Fornos, Tupazzi, J. Jaque e Remac. São as que eu indico, as que eu conheço, as que eu já usei. Tem mais no mercado, mas eu não usei e não posso opinar. Ok? Eu não gosto de dar opiniões sobre aquilo que eu nunca usei, porque eu posso errar e não quero também falar coisas que eu não sei. Se eu não usei, eu não sei responder. Então são essas marcas dos fornos que eu já usei e sei que são bons. Eu tiro uma pizza fantástica de forno esteira, desde que o forno seja de qualidade, ok? Vamos lá, mais alguma? O Manuel pergunta, o lastro do forno com tijolo refratário é certo? Parece que não esquenta o suficiente. O lastro do forno com tijolo refratário é certo? Parece que não esquenta o suficiente. Quem perguntou? Manuel, é certo, sim. O tijolo refratário dá para fazer com vários tipos de pedra, mas o tijolo refratário também é bom. A questão é o isolamento. Se a base do forno for muito fina e o tijolo estiver em cima disso, ele não tem acúmulo, né? Ele não tem onde acumular. O forno bem construído, ele tem uma piscina de pelo menos uns 20 centímetros de areia com sal grosso, às vezes com vidro, que são acumuladores de calor. Tá? Então, se é um forno básico que foi construído em cima de uma base fina, não vai segurar calor mesmo, o calor desperde. E aí, você não pode botar a lenha ali que não vai esquentar. É que nem forninho pré-moldado de prédio, de condomínio, que é simplesmente um forno colocado em cima de uma bancada de cimento. Não vai esquentar. Você pode gastar um caminhão de lenha ali que você não vai esquentar o forno porque não tem acúmulo, o calor se desperde. Seja porque a porta é grande, seja porque não tem isolamento nem em cima nem embaixo. Então tá certo a pedra refratária, não tem problema, só que ele tem que ter um isolamento de base e um isolamento de teto. Se ele for bem isolado, a pedra refratária funciona bem. Agora, tem outras pedras, tem pedra sabão, hoje em dia o pessoal usa muito o sorrento, como é que se fala? O biscotto de sorrento, que é um tipo de pedra feito mais poroso do que a refratária. Então tem vários tipos de pedra que pode ser usado, mas comercialmente eu falei da pedra sabão, já vi alguns fornos com pedra sabão bons, só que a pedra sabão acumula muito calor, então se vacilar você queima. O mais usual é a refratário e esse biscotto de sorrento agora, que a Forno Santo, por exemplo, trabalha com ele e fica muito bom. Então, o problema não é a pedra, o problema é o isolamento, ok? Mais alguma, mano? Luiz pergunta, as farinhas importadas são manuseadas para incluir ácido fólico. O que influi ou qual a diferença? As farinhas importadas são manuseadas para incluir ácido fólico. O que influi? Na verdade, tecnicamente não vai influenciar muito. Essa é uma obrigação da lei brasileira que as farinhas têm que ter ferro e ácido fólico. Na Itália, por exemplo, as farinhas não têm ferro e ácido fólico. Mas no Brasil é uma exigência da Anvisa. Então, para o Brasil, quando as farinhas vêm de fora, as indústrias, lá os moinhos, adicionam ferro e ácido fólico porque é uma exigência brasileira. Mas para a panificação ou para a pizza não influencia em nada. O que ela influencia nutritivamente, né, que é uma exigência brasileira para aumentar a nutrição da farinha. Então, os moinhos importados, os moinhos de fora, adicionam por uma exigência brasileira. Mas isso é uma exigência brasileira. Na Itália, isso não acontece. Tá? A farinha italiana não tem ferro e ácido fólico na composição, só aqui no Brasil. Mas isso não é um problema, não interfere para nós, não interfere em nada, né? Tá? No dia a dia, não atrapalha, se era essa a pergunta. Ok? Mais alguma? Fala sobre as pás de madeira ou quais melhores, as minhas pizzas grudam no Natal. Então, vamos lá. Falar sobre as pás de madeira ou quais as melhores, as minhas pizzas grudam. Assim, se a tua pizza gruda, tem algum problema na hora do trabalho. Ou tua massa está muito mole, né? De repente você hidratou mal hidratado, ou hidratou demais, colocou água demais, e aí a massa não tem estrutura, e aí ela gruda. Ou você abriu muito fino, né? Ou você demorou muito tempo para tirar a pizza da pá, ou para pegar ela da bancada. As pás de madeira no Brasil são proibidas pela Anvisa, mas muita gente usa, principalmente em casa. Eu tenho até amigos que fabricam, para usar em casa não tem problema. Comercialmente elas são proibidas, tá? Mas muita gente usa. Se esse é teu caso e você usa, tudo bem usar a pá, muita gente usa, ela é prática também, se for o caso. Mas
existem opções melhores e que são aceitas pela Anvisa, por exemplo, as pastas de metal, né? Que você entra lá, gimetal.com.br. Você pode virar para mim e falar, eu já vi, é caro. Não, não é caro, é um produto importado, é um produto bem feito, matéria-prima de qualidade e que dura muito no tempo, tá? Então, eu aconselho as pastas de metal ou alguma outra marca similar, que eu não lembro agora, no Brasil eu não conheço nenhuma. Ah, tem a Cimap também, que fabrica algumas coisas de pá também, que são de alumínio ou de ferro não que enferruja. Tem algumas de aço inox também. Mas a questão é, se a tua pizza está grudando, pode ser por causa da pá, mas pode ser por causa da massa. E pode ser também porque você está demorando demais. No meu conselho, assim, uma pizza não pode demorar mais do que 1 minuto na pá ou na bancada. Se ela estiver na bancada ou na pá mais do que 1 minuto, ou é porque você está montando muito lentamente, precisa melhorar isso, precisa agilizar o processo, aprender a montar a pizza mais rápido, ou porque você, de repente, esquece as coisas e deixa a pizza em cima da bancada ou em cima da pá e vai buscar a calabresa, ou vai descongelar o frango, ou vai buscar ainda o produto, né? Então, quando você abre a pizza, você tem que abrir a pizza, passar o molho, colocar o ingrediente e jogar no forno. Isso, e quando eu estou trabalhando, não dura mais do que 30 segundos esse processo todo. Então, se eu estou lá, seja na minha casa ou no meu trabalho, e abro a pizza, aí estou conversando, ou eu estou tomando um vinho, ou aí eu vou parar para cortar a mussarela. Aí, de repente, eu já passei até o molho já na pizza e vou ali pegar o frango no congelador, vou botar no micro-ondas, porque eu porciono as coisas. E a pizza está ali 10, 20, 30, 40, 50, o molho está descendo. Ou, às vezes, eu já até montei, já coloquei molho, mussarela, catupiry, estou esperando o frango e a pizza está ali na pá. É claro que ela vai grudar, tá? Se você montar de forma rápida e ágil, que para mim é numa média de 30 segundos, e eu aconselho a não passar de 1 minuto, dificilmente ela vai grudar. Se ainda assim, se você é rápido, está fazendo as coisas rápidas, está colocando ingredientes frescos, que também você colocar ingrediente quente, que acabou de sair do micro-ondas, que estava porcionado no congelador e colocou em cima da pizza, o calor do ingrediente vai fazer a pizza grudar também. Mas se esse não é o caso, se você está fazendo tudo certo e ainda assim está grudando, o problema é a massa. Tua massa está muito hidratada, com pouca estrutura. Você tem que melhorar a estrutura da massa, ou diminuindo a quantidade de água, ou aumentando a qualidade proteica da farinha, uma farinha que absorva mais água, que dê uma massa final mais resistente, ok? Então, essas são as dicas para a questão da pá. As que eu uso são da gimetal.com.br. Você pode comprar no Mercado Livre, às vezes também tem umas pás de alumínio galvanizado. Você pode mandar fabricar, se você quiser, alguma pá, se você achar mais barato, com um serralheiro. Mas tem pás aí já prontas, de ótima qualidade, como as da Gimetal. Se alguém lembrar de alguma outra marca, pode falar, que eu não lembro, ok? Você lembra alguma outra marca, Paulo? Olha, eu uso a Gimetal também, mas o que eu tenho, eu participo de alguns grupos de WhatsApp, né? Inclusive de ex-professores, né? Do Mário, do Típolo e tal. E uma das coisas que o pessoal está comentando é que agora tem a Chimetal. E aí o pessoal já comprou e chega. Vem da China e eu vi foto e eu fiquei impressionado, cara. Legal. É idêntica, só que chama Chimetal. Mas Bom, eu tenho a Gimetal aqui. Assim como as maceiras e fornos, tem tudo hoje em dia. Num Alibaba da vida você encontra tudo, né? Agora a questão é ter a coragem de investir antecipado e esperar chegar, né? Mas chega, né? Chega. Tá chegando. Uma hora chega. Pois é. No Mercado Livre também tem, tá? No Mercado Livre também tem. Você vai pagar mais caro porque já está no Brasil, mas também tem. Então, é isso. O ideal seria trabalhar com uma pá mais fininha, de alumínio galvanizado para ela escorregar, e não vacilar, não demorar muito tempo, tá? Montar rápido, tirar da pá rápido. Se você quer montar em cima da pá, também tem que ser mais rápido ainda. Se você montar na bancada, eu acho que até dá mais tempo antes de ela grudar. Mas se demorar muito tempo, ela gruda mesmo, tá? Presta atenção na questão da umidade do teu ambiente também. Dependendo do lugar que você tá, tipo em Manaus, que é úmido pra caramba, se não tiver um ar-condicionado para secar um pouco o ambiente, você tá pego, meu irmão. Vai ficar 10 segundos em cima da bancada, vai grudar, porque tem muita umidade no ar. Principalmente se você não tiver um ar-condicionado para baixar a temperatura e secar um pouco esse ambiente, ok? E eu acho que vale a pena comentar também, Patrick, a importância de ser aquelas pás vazadas, né? Para poder... Sim.
né? Exatamente. Eu gosto muito de, como o Paulo falou, de umas pás furadinhas, porque você tira o excesso de farinha, o contato da pizza, da massa é menor, porque tem menos base, né? Tem menos pá por causa dos furos, então eu prefiro muito, só que assim, tem que ter agilidade para pegar da bancada, né? Ok? Ó, o Rômulo está fazendo uma pergunta aqui interessante. Manda o seu endereço para cursos. É interessante para mim, né? Para os cursos. Rômulo, eu tenho o curso online que está aberto agora, se você tiver interesse, patrickcatapano.com.br, e eu não tenho uma escola fixa. Eu dou cursos, hoje em dia eu estou dando cursos em parceria com o Instituto Com Pizza. Mas se você tem interesse, me chama no privado, no direct, que eu te passo o telefone para você receber as informações do curso presencial em São Paulo, ok? Sim, as vagas do curso Profissão Pizzaria estão abertas, outra pergunta aqui. E eu vou responder mais uma do Fábio aqui. O que você acha de uma massa rica para fazer pizza? Vou responder porque é interessante a pergunta. Fábio, como eu respondi no início, eu não sei se você já estava na live, você é livre para fazer da forma que você quiser. Mas eu prefiro a massa pobre, que seria farinha, fermento, água e sal. Nada me impede de colocar um ovo, de colocar uma gordura, um óleo, um azeite, uma manteiga, não tem problema algum. A questão é entender o que você está buscando. Uma massa rica vai ficar uma massa mais macia, vai durar mais no tempo, de repente, porque ela tem mais gordura, mais açúcar, né? Isso vai fazer com que ela dure mais na geladeira, ou quando você guarda a pizza de um dia para o outro, ou quando você põe ela num saquinho para vender no supermercado. Eu não tenho nada contra as massas ricas, mas para o tipo de pizza que eu faço, eu prefiro uma massa pobre. A questão é entender por que eu vou fazer ela pobre, por que eu vou fazer ela rica. Eu faço ela pobre porque eu gosto da textura, da digestibilidade, porque quanto menos gordura, menos açúcar tiver na massa, mais rápido vai ser a digestão, né? E também por causa da textura e do sabor. É por isso que eu prefiro uma massa pobre, mas não tenho nada contra massas ricas. É só entender o porquê que você está fazendo ela rica, tá? É isso, Paulo. Já deu 1h30 Muito bom. de live. Deu. Para a gente ir encerrando. Peraí, ótimo. Tá. A Mari está me pedindo aqui de novo para avisar, para quem tem interesse, as vagas do Profissão Pizzaeiro só até amanhã. Então, se você tem interesse de participar dessa nova turma, de hoje até amanhã à meia-noite. A gente vai ter 2 bônus, que é 2 encontros presenciais, exclusivo para os alunos que se inscreverem agora. Online, desculpa, presenciais, estou viajando. 2 encontros online, ok? Presenciais que eu quis dizer ao vivo, tá? Online, ao vivo, comigo para tirar dúvidas, e vai ter uma aula exclusiva nova que a gente vai colocar ainda esse mês, para quando vocês assistirem, vocês vão ter essa aula nova. Tem muita coisa, é muito conteúdo, tem 2 anos para assistir, reassistir quantas vezes quiser, pode perguntar na plataforma que eu respondo. O Paulo já fez o curso, você já fez o Profissão Pizzaeiro, né, Paulo? Fiz. Gostou? O que você achou do curso? Maravilhoso, né? Foi o que me levou aí atrás de você para gravar a live aqui. Legal, maravilha. Fantástico. As aulas são super didáticas, né? A maneira como você, de novo, né? É o que eu tenho procurado trazer, né? Desde o começo aqui da live. O quanto que você traz esse panorama da pizza, né? O quanto que você traz o contexto, né? Então, isso é bárbaro, porque receita, gente, receita tem no YouTube. Você digita lá, receita de pizza, tem no YouTube. Agora, exatamente. A paixão aí, cara, tem que ir atrás de quem tem, né? Então, sinceramente, para mim, o teu curso é diferenciado. Eu sou suspeito para falar. Obrigado, te agradeço. E uma coisa legal do curso também é que ele está organizado, né? Desde a base até o nível mais complexo. Então, você tem vários níveis ali de entendimento e, obviamente, várias técnicas e tudo mais. Então, é isso, tá? Obrigado por estarem com a gente aí. Paulo, muito obrigado. Eu agradeço. Por essa oportunidade. Vamos marcar mais vezes. Eu te agradeço. Vamos. Foi muito legal. Foi sim. Eu vou te passar o vídeo agora também, vou baixar ele e vou te passar para você postar na tua página também, tá bom? Legal, maravilha. Maravilha. Pessoal, obrigado, Patrick. Foi um prazer enorme conversar contigo. Obrigado. Igualmente. Valeu, pessoal. Obrigado, boa noite. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.